Então, gibi é ou não é domínio público? Olá, eu sou João Arredo Lima, sou designer, desenhista e o episódio de hoje é para responder a pergunta se gibi, criado para a revista em quadrinhos do jornal O Globo, em 1939, é ou não é domínio público. Vamos lá então. Para explicar bem essa história, eu vou recorrer à apelação civil número 99029297-2, onde os apelantes são a DINAP, distribuidora da editora Abril, e o INPI, órgão onde se faz os registros de marca. O apelado é a editora Globo, que registrou inicialmente a marca Gibi. Para você não ficar boiando, vamos a um pequeno glossário aqui. A editora Globo começou como O Globo, por causa do jornal, depois virou a RGE, Rio Gráfica Editora, e então se tornou Editora Globo. Nesse processo, veremos esses nomes. O documento eu vou deixar linkado na descrição desse episódio, e ele é referente ao seguinte acontecimento. A Editora Globo havia requisitado novamente um pedido de marca do nome Gibi, e conseguiu. Ela registrou o nome em 1940 no INPI, mas após renovações e prorrogações, ela deixou de continuar pagando pela manutenção do registro em 1971, e o registro parou de valer em 1975. Só que em 1985, 10 anos após ela perder os direitos da marca, ela depositou novamente um novo pedido de registro da marca para o nome Gibi, junto ao INPI, e o órgão concedeu. Mas a editora Abril pediu então uma revisão da decisão, se opondo à determinação em 1990, mas seus argumentos foram rejeitados pelo INPI, que deu causa para a editora Globo no ano seguinte. Aí, com a decisão favorável, a marca registrada novamente e o precedente junto ao INPI, que a marca era de novo dela, a Globo ficou animadinha e resolveu registrar um monte de variantes do nome Gibi. Eram elas Gibizinho, Gibizão, Gibi de bolso e Super Almanac Gibi. Eu vou fazer uma pausa aqui para comentar algumas coisas. Primeiro é que, após o vencimento do registro, a editora Globo não teve muito interesse em continuar com a marca. O nome foi colocado de lado e suas publicações raramente trouxeram de volta o nome Gibi, exceto algumas poucas ocasiões. Mas, nesse meio tempo, o nome foi se incorporando à cultura popular. Gibi foi se tornando sinônimo de revistas em quadrinhos, algo que vai aparecer na apelação mais para frente. E em um certo momento em que isso ficou tão institucionalizado na cultura popular, a editora Globo percebeu que ela podia voltar a lucrar com um nome que era dela. Outras publicações de outras editoras estampavam o nome Gibi nas capas. Então, se o nome tinha se tornado sinônimo de histórias em quadrinhos, nada mais sensato dela mesma deter os direitos do nome e se tornar novamente o Gibi. Analisando o que estava acontecendo enquanto os processos aconteciam, em 1975, ano em que a editora Globo, RGE na época, perdeu a proteção de marca junto ao INPI, foi quando ela cancelou sua última tentativa de resgatar o nome Gibi. A revista foi de 1939 a 1952, continuou com o nome de Novo Gibi de 1952 a 1954 e depois tentou um novo fôlego entre 1974 e 1975, quando jogou a toalha de vez e perdeu os direitos da marca. Claro, nesse meio tempo houveram diversas outras publicações com o nome de Gibi, mas as principais da editora Globo foram essas. Eu tenho um vídeo comentando por que Gibi se tornou sinônimo de histórias em quadrinhos e eu menciono diversas outras publicações com o nome Gibi. Eu vou deixar linkado na descrição desse episódio o vídeo em que eu cito o nome Gibi. Voltando, você lembra que em 1991 foi o ano em que a editora Globo requisitou o registro de variações do nome Gibi como Gibizinho, certo? Isso aconteceu em maio de 1991. Já em outubro do mesmo ano, ela lançou o Gibizinho da Mônica, entre outros personagens do Maurício de Souza. Agora acontece o seguinte, e infelizmente eu não tenho acesso às páginas mencionadas. Segundo o documento do processo, o deferimento da marca desafiou os recursos das folhas 82 a 96. Isso resultou no indeferimento final de todos os registros conseguidos pela Globo. Isso fez com que a Globo recorresse, fundamentando seu pedido da seguinte maneira, abre aspas aqui, convém lembrar
que as revistas Gibi lançaram aqui as aventuras de Batman e Robin, tornando-se verdadeira febre não só entre as crianças e adolescentes da época, mas também entre os adultos e contribuindo de forma decisiva para a popularização dos quadrinhos no Brasil. As revistas Gibi foram, de fato, um verdadeiro marco na história das revistas em quadrinhos no Brasil. Diante do exposto, não há como negar que a marca Gibi tenha se tornado notória, fazendo surgir um novo hábito de consumo na sociedade. Essa popularidade, como normalmente acontece, levou a marca Gibi a, muitas vezes, ser confundida com o próprio produto, tal como aconteceu com as marcas Fórmica, Gillette, Maizena, Chicletes, Jeep, Tefal, Aspirina, dentre outras. Gibi é uma expressão tirada do linguajar vulgar, mas que não guarda qualquer relação com o produto que identifica, sequer é evocativa, portanto, é marca de fantasia. A editora Abril contestou dizendo que durante o período em que o registro estava em litígio, ou seja, estava inativo e não havia renovação junto ao INPI, o termo foi apropriado à cultura popular, deixando de ser marca e se tornando uma palavra cujo significado era histórias em quadrinhos. A Abril anexou documentos, como o verbete da enciclopédia Larousse Cultural, onde definia gibi como qualquer publicação do gênero de histórias em quadrinhos. O INPI concordou com a argumentação da Abril, mas a Globo tentou mais uma argumentação dizendo que o termo só havia se tornado sinônimo graças à revista da Globo. A Globo exemplifica que a palavra pinga, por exemplo, não poderia ser registrada como marca, pois a palavra já é sinônimo da bebida, mas que no caso de gibi o sinônimo só aconteceu porque a revista veio primeiro e sem ela o termo nunca seria associado a revistas em quadrinhos, visto que sua única definição até 1939 era de garoto negro. A Abril voltou a apelar que a Globo perdeu os direitos de uso da marca quando parou de renová-la junto à INPI, e nesse meio tempo a cultura mudou e a palavra ganhou esse significado, sendo agora sinônimo do produto, tanto quanto pinga é da bebida. Ficou nessa ida e vinda por muito tempo, cada parte anexando mais e mais documentos, sendo que de um lado anexava documentos que demonstravam que gibi era o que era por causa da marca da Globo, e outro que a parada de renovação de marca impedia o direito de um novo pedido agora. Então a juíza federal convocada Márcia Helena Nunes determinou a decisão contra a Globo. Ela diz que as apelantes, Abril, agora nesse momento já com o nome de DINAP, e o INPI possuem razão e que a própria Globo havia oferecido suporte para isso, ao evidenciar nos altos trechos que deixavam claro que a marca que pretendia registrar, pelo pioneirismo, acabou por designar o próprio produto que intentava distinguir. A juíza ainda argumenta que não só a designação genuína popular, como no caso da palavra pinga, pode gerar proibição legal do registro marcário. A partir do momento em que a marca virou sinônimo do produto e a Globo parou de renovar o registro da marca, a palavra caiu no domínio comum, se tornando o nome do produto e não mais a marca, uma vez usada pela editora. A juíza evidencia que a Globo deixou de ter direito de uso exclusivo da marca após 1975, por não ter tomado as providências para a prorrogação do registro. Assim, da própria inércia autoral decorreu o indeferimento contra a Globo, dizendo que o termo gibi já havia caído em domínio público pela apropriação cultural. Dessa forma, ela explica que a Lei 5772/71, até então vigente, determinava, artigo número 93, o registro de marca ou de expressão ou sinal de propaganda extingue-se 1. Pela expiração do prazo de proteção legal sem que tenha havido prorrogação. Artigo número 65. Não é registrável como marca. Número 20. Nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiver relação como produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem
de suficiente forma distintiva. Dessa forma, em 27 de julho de 2005, ela finaliza: nos termos da legislação de regência, não é passível de registro a marca que passou a equivaler à designação do próprio produto que visava distinguir, pouco importando se um dia ela foi nome fantasia ou se nasceu de genuína designação popular. Tendo a antecessora da autora deixado de pedir a prorrogação do registro da marca após 16 de 8 de 75 e só requerendo novo registro comprovadamente em 22 de 4 de 91, ocorreu inércia autoral, provocando a perda de proteção em face da identificação do produto pela antiga marca, já caída no domínio popular. Bem, com isso a questão estava decidida. A Globo não tinha mais os direitos de exclusividade do nome Gibi. E acho que a expressão-chave aqui é essa: direito de exclusividade. Isso quer dizer que a Globo pode sim usar o nome Gibi nas publicações, assim como qualquer outra pessoa também pode, pois essa se tornou uma palavra comum para designar histórias em quadrinhos e não mais uma marca. Mas é claro que com a decisão desfavorável para a Globo, a editora não fez questão nenhuma de continuar usando a marca. Em maio de 2006, a Globo fez uma nova apelação discordando da decisão da juíza e olha só, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal, José Eduardo Carreira Alvim, aceitou. Em sua decisão ele diz: trata-se de recurso especial interposto pela editora Globo S.A. com fundamento no artigo 105.3, a linha A da Constituição Federal, em face do acórdão da primeira turma especializada deste tribunal, onde objetivava anular os atos administrativos do INPI que, em última instância administrativa, indeferiu o pedido de registro da marca Gibi. Alega recorrente que o acórdão negou vigência ao artigo 64 da Lei 5772/71 e o artigo 535, inciso 2 do CPC. Estão presentes na hipótese os pressupostos genéricos de admissibilidade, tais como cabimento, tempestividade, legitimidade, interesse para recorrer e regularidade formal, em conformidade ao artigo 541 do CPC. Posto isso, admito o recurso especial. Só que após isso, nenhuma movimentação voltou a acontecer. Essa é a última atualização pública do processo 99.02.29.65.7-2. Acho pouco provável que ele continue correndo, e talvez o motivo seja porque o então vice-presidente José Eduardo Carreira Alvim, que em 2007 se preparava para ser o próximo presidente do Tribunal Regional Federal, foi acusado de corrupção, preso durante a Operação Hurricane e, devido a isso, se aposentou do tribunal. E conforme prevê a lei brasileira, algumas de suas decisões foram revistas pelo tribunal, não havendo relação com a acusação de corrupção. Talvez com isso a decisão dele tenha sido revista, ou então houve apenas um desinteresse, sei lá. O que se sabe é que enquanto a decisão da juíza Márcia Helena Nunes não for contestada, o nome Gibi é domínio público, livre para ser usado por qualquer um, inclusive você. Ok, acho que isso já é bastante por hoje. Falei muito e acho que cheguei a uma explicação quase definitiva. O quão definitiva a decisão da juíza consegue se manter se o nome Gibi é ou não domínio público. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Obrigado por me assistir até aqui e nos vemos em breve.